Fala aí, galerinha do mal. Como é que você está? Você está? Vamos nessa. Para o nosso segundo vídeo. Vamos sentar aqui. Vamos falar. Acho que eu tô bem, né? Espero que vocês me vejam. Vamos nessa série de vídeos em português falando do trabalho do ator, né? O métier ator. Eu vou falar de algumas coisas. Aqui atrás está minha esposa, que está guardando as compras na geladeira. A gente está em turnê na Bulgária, né? Estamos na Bulgária. Hoje nós estamos numa vila que se chama, cidade que se chama Veliko Tarnovo. Enfim, cada um dá o nome que quer para os seus filhos, né? Eu acho que hoje é um dia bacana. Segundo vídeo, primeiro vídeo eu falei de rotina, aquecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho de técnica de um senhor que a gente conhece, que se você já faz teatro, você deve conhecê-lo. Se chama Konstantin Stanislavski. O senhor Stanislavski não era pouca coisa não. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, esse senhor era um russo que criou, não é que ele criou, ele não gosta de falar isso, né? Ele mesmo não gosta de usar o termo que ele criou alguma coisa. Ele dizia que ele apenas escreveu algumas observações, como dizer, desculpa gente, às vezes o português me dá uma escapada, muito tempo morando na Europa. Ai, desculpa, morando na Europa, que fresco. Enfim, ele diz que ele apenas anotou, o que os grandes atores da época faziam, né? Então ele fez observações, escreveu um livro, e aí a galera do Actors Studio nos Estados Unidos se interessaram muito por essa técnica, o método, né? Como a gente chama no meio teatral, o método. Mas o Stanislavski odeia isso, porque ele diz que quando ele escreveu esse livro, ele escreveu para os atores russos, num contexto russo, numa época russa. Então, assim, ele fala no prefácio do livro que cada país, cada grupo, cada pessoa tem o seu próprio método, tem a sua própria forma de criar, de fazer. Então ele não gosta de, quando a gente fala, você criou um método, ele fala várias vezes, não, isso eu não criei nada, eu só coloquei no papel o que as pessoas já estavam fazendo. Mas fez muito bem, né? Fez tão bem que a gente atribui a ele essa forma de interpretar. Então, o Stanislavski, ele era muito bom no naturalismo, né? Ele trabalhava o sentimento. A época do teatro, onde o Stanislavski trabalhava, no Teatro de Arte de Moscou, na Rússia, o naturalismo era reproduzir fielmente, perfeitamente, cada detalhe da vida normal, dessa vida que a gente está vivendo, e levar isso para a cena. Então, se a gente tivesse uma cena de circo, iriam ter de verdade representações muito realísticas de caravanas, de camas e etc. Então, as cenas eram muito grandes, muito detalhe, muito dinheiro com acessório de cena. Então, o Stanislavski viveu nessa época de teatro. Ele também fomentava artistas que não eram considerados tão naturalistas. Por exemplo, quando você vai ver um pouquinho a história, eu li um livro, quando eu era muito jovem, do Mayakovsky. O Mayakovsky era um aluno do Stanislavski, mas ele não se enquadrava mais nesse tipo de teatro naturalista. Ele queria fazer alguma coisa mais abstrata, ele queria fazer coisas diferentes, e o próprio Stanislavski apoiava ele. Falava, não, vai, faça, vamos ver o que vai dar. E até o Mayakovsky, é triste a história dele, porque ele fez um espetáculo, e como a censura não entendeu, né, na Rússia soviética, eles não entenderam, eles acusaram ele de conspiração, tal, de loucura, e aí ele tinha que renegar a arte dele, e ele foi assassinado porque ele não renegou, ele falou assim, não estou fazendo nada de errado, eu estou só exprimindo
outra forma de fazer a mesma coisa. É muito triste a história dele. Até o Stanislavski, ele comenta que, assim, tem um prefácio no livro do Mayakovsky, que o Stanislavski ele fala que ele pediu para o Mayakovsky voltar atrás, né? Fala, não, putz, o regime, a gente sabe como funciona, mas ele muito libertário, e Mayakovsky não aceitou. Mas enfim, mas o Stanislavski tinha essa cabeça bem aberta. Ele queria você percebe que até no livro, quando você lê, o livro conta a história de um professor que dá exercícios para os seus alunos, e cada exercício leva para uma conclusão, né? Então você tem 2 livros, se você quiser ler, é A Preparação do Ator, Konstantin Stanislavski, e A Construção do Personagem, Konstantin Stanislavski. Ele tem vários livros, o Konstantin Stanislavski, mas esses 2 aí foi o que eu estudei quando eu estava no Senac, com o meu grande mestre Caetano Martins. O Caetano Martins, para mim, ele era o Stanislavski, assim, até a forma física, tudo, parecia muito, cara, o jeito até de falar e tal, enfim. E são 2 livros, né, são grossos assim, muito conteúdo, mas eu gostaria de falar, vou falar algumas outras vezes do Stanislavski, que vocês vão me entender, porque eu sou um ator stanislavskiano. E eu vou passar para você como palhaço, fazendo palhaço agora no circo, como é que eu uso o trabalho do Stanislavski, o trabalho do ator, para vir fazer palhaço. Como assim? Você faz... Mas palhaço não é ator, tá? Ator não é palhaço. Então, a gente vai fazer um vídeo especial para falar de palhaço. Porque o palhaço, ele não é o ator. O palhaço não é personagem. O palhaço, ele é. Vixe, muito complicado, muito complicado. É assim, o palhaço, ele não faz um tipo. É você, criança, você na sua essência. A gente vai entrar em mais detalhes depois num vídeo dedicado para isso. Mas, por exemplo, quando você vê uma criança, essa criança, como ela age, como ela pensa, da forma mais pura, e por isso que é engraçado, porque ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Essa criança é o palhaço. Essa criança é como ela pensa. Essa criança é como ela age instintivamente. Por isso que quando a gente vê um palhaço que vai, por exemplo, amarrar um sapato, ele põe esse pé e vai amarrar o outro. Isso é engraçado, porque a gente quebra a nossa realidade. A gente pensa assim, é assim que tem que ser feito. Ué, mas por que ele está fazendo assim? Aí o cérebro não entende. E aí a gente cria o riso, né? É por isso que uma criança é tão engraçada quando ela fala, quando ela erra, quando ela cai, porque ela está aprendendo. O palhaço, ele também está aprendendo em cena, mas enfim. Então, como é que eu uso o trabalho do ator para o palhaço? Porque o ator, ele é assim. Quando a gente cria um personagem, a gente não é esse personagem, mas ao mesmo tempo, a gente é esse personagem. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi que a gente tem um triângulo, né? Você tem o personagem, você, ok? Você, pessoa, e você, diretor do personagem, tá? Eu gosto de fazer assim. Você, diretor, o personagem e você, pessoa. O diretor é aquele que faz assim. Vai pra lá, vem pra cá, pra lá, assim. Agora respira. Tá? Esse é o diretor, certo? A personagem, ela vive sozinha. O que é criar uma personagem? É quando, por exemplo, vamos dar um exemplo. Olha para sua mãe agora, ou para o seu pai, ou para sua tia, para o seu tio. Pega um personagem, certo? Como é que ele fala? Como é que ele respira? Como é que ele olha? Como é que ele anda? Como é que ele fala? Então, isso daí, quando você vai recriar essa pessoa, se você vai fazer uma história dessa pessoa, você está criando a história de um personagem. Pode ser um personagem que você conhece, mas você está criando. Eu não estou falando de criar caricaturas, mimetismos, não é isso. É você
reproduzir com muito respeito e fielmente aquela pessoa que você leu, que você viu. Por exemplo, tem histórias de assassinos, de estupradores, de amor, de guerra. Então, quando você pega a história, por exemplo, não sei se vocês já viram Inglourious Bastardos, né? Bastardos Inglórios, com o Brad Pitt. Tem aquele coronel, aquele austríaco que é maravilhoso, eu não sei o nome dele. Esse filme é muito, muito da hora. E principalmente com esse ator que ele é mágico. E você detesta ele. Ele faz um nazista. E você detesta ele. Tanto que ele é bom. Então, por que a gente detesta? O cara, ele não é nazista. Mas ele está interpretando um nazista. Você, quando é ator, você não pode ter julgamentos. Você não pode falar assim, eu não gosto disso, então eu não faço. Bom, você pode. Só que aí você não vai abrir o seu intelecto, a sua vida, o seu eu para novas experiências. Então, quando você vê um cara que só faz Príncipe Encantado, né, o cara galã da novela, quando você vê a menina que só faz a galina, que só faz a bonitinha da novela, a princesinha da novela, são biotipos. E aí você escolhe como ator, eu só quero fazer isso, quero passar a minha vida fazendo o Príncipe Encantado, quero ser galã a minha vida inteira. Ou eu quero ser ator e eu quero enfrentar todos os desafios possíveis e inimagináveis. Você pode ver que alguém que faz galã, alguém que é muito bonito e que tá de saco cheio de fazer gente bonita, que não aguenta mais, ele vai falar, cara, fazer vilão é muito bom, fazer personagem ruim é muito bom, porque o vilão ele é sempre mais interessante, o vilão ele tem uma história difícil, o vilão ele sofreu. Eu não estou defendendo os vilões, essa é a pegada. O vilão, para o teatro, para uma coisa cênica, ele é mais interessante que um personagem sonso, um personagem que não tem variantes, que não tem cor, não tem brilho. Por exemplo, alguém que é uma história onde todo mundo ama e todo mundo é contente, o público não se interessa de ver isso, porque essa não é a verdadeira vida. A vida não é perfeitinha, a vida não é o comercial da margarina. A vida é complicação, é dificuldade, é perda, é derrota. E aí, entre tudo isso daí, você tem uma coisinha boa que acontece. E aí depois você cai de novo, você perde de novo. E aí tem uma coisinha boa. Aí você fala, nossa, essa é a felicidade. Aí quando você crê que você tá amando, que tudo tá muito bem, aí bum, a sua esposa vai embora. E aí, essa é a vida, cara. Essa é a vida de verdade. Por isso que os filmes de tragédia, guerra, drama, eles são sempre os premiados no Oscar, porque a vida é isso, né? Essa é a arte. Então o teatro, o cinema, eles retratam essa dura realidade da vida. Então você, como ator, você precisa fazer uma escolha quando você começa. Quando eu comecei, eu tinha bem claro na minha cabeça, eu quero fazer tudo. Nesse quero fazer tudo, eu me especializei no humor. Eu me achava alguém engraçado, mas não tão engraçado como os amigos que eu tive na escola, como pessoas que eu encontrei nesse caminho. Eu falava assim, nossa, eu queria muito ser engraçado como essa pessoa. Eu não conseguiria jamais ser como eles. Só que assim, com técnica, né? Quando você estuda, quando você se aprimora, quando você investe o seu tempo, principalmente o tempo, você aprende. Então, existe uma técnica para fazer rir, existe uma técnica para fazer chorar, existe uma técnica para emocionar, existe uma técnica para chocar. Tudo isso são técnicas. Então, hoje eu vou falar muito rapidamente de uma técnica que o Stanislavski usava, que é a técnica da emoção na cena. Olha, vamos por partes, né? Porque quando a gente fala de emoção, as pessoas podem dar uma desvirtuada. Desculpem. As pessoas podem dar uma desvirtuada e pensar que emoção é
Isso não é emoção. Meu Deus. Ai, eu lembro do meu diretor, o Caetano Martins, primeiro diretor, Caetano Martins. Ele falava, isso é canastrão, o ator canastrão, que vive do clichê, cara, né? Vou embora. Isso se fazia, né, nos primeiros, tinha muito caricato. E o Stanislavski, ele vem para falar de emoção interna. O que você está sentindo naquele momento? E como é que você vai expressar isso? A primeira coisa muito importante, vamos começar. A primeira coisa muito importante é saber respirar. A respiração, ela tem um papel fundamental, primordial, muito, assim, é a base. É como se vocês fazem balé clássico, sabe o demi-plié, plié, essa base da dança clássica, é a base aí da nossa técnica, é a respiração. A gente precisa respirar em cena. Que você esteja falando o seu texto, que você esteja dando o seu texto ou não dando o texto, você precisa respirar. E quando você respira, eu já testei várias vezes, quando eu ia falar alguma coisa, você sente que a plateia respira com você. É muito louco, cara, é demais, é muito louco, é muito louco. E tem alguns exercícios para trabalhar a respiração, já vou dar um agora. Primeiro, a respiração diafragmática, né? Você vai deitar, colocar um livro aqui, né? E vai empurrar a sua barriga com o livro, vai voltar. Faça 1 minuto isso 2 vezes, 1 minuto, todo dia, se possível. Se possível, todos os dias. Depois você pode fazer isso sem o livro, né? Aqui mesmo. Com o nariz e com a boca. Agora, a gente vai começar a falar. Isso é muito legal, cara. Quando você começa a estudar teatro, você viaja na maionese. Você é muito louco. Porque, olha que legal. Se você respira por aqui e joga a respiração aqui, ó. Agora pela boca. Olha como a expressão já vai mudar. Ó. Fiquei arrepiado. O que é essa respiração? Quando você começa a usar assim, o que te lembra essa primeira, ó? Pra mim, essa primeira me lembra um pouco quando eu tô nervoso, quando eu tô com raiva, que eu quero gritar, quero quebrar tudo. Essa é a minha primeira. Então daqui eu posso colocar uma emoção sem exagerar, só com o sentimento e a respiração, ó. Claro, tem os olhos, né? Eu posso olhar grande, se eu quero exagerar um pouco. Se eu colocar um pouco de movimento do nariz para cima, eu posso mesmo até começar a chorar. Começa a vir as lágrimas. Se eu quero... Agora, se eu vou mais pela boca, pode dar uma impressão mais de cansado, de tristeza. Ou... Enfim, você viu? Apenas com a respiração. Mas isso é trabalho. Isso não é... Isso é muito trabalho. Eu testei muita coisa para chegar nesse nível de controle, né? Então eu gosto, quando eu estou fazendo palhaço, o ator, eu gosto de... Primeiro, você precisa entender, escutar, entender o que o outro está falando. E aí você reage. Você não precisa falar. Você só reage. Esse é um bom exercício. Quando você tá... Se você tem um amigo, se você vai trabalhar com ele, vocês podem pegar um texto e antes de responder, isso é um exercício bem bacana, você respira, olha para ele e aí você dá a sua deixa, né? Você dá a sua deixa. E esse trabalho que eu tô falando para vocês, eu faço no humor, de palhaço, nariz vermelho, tênis grande. Eu faço isso de palhaço. Por exemplo, tem uma hora que eu tô com
um bumbum de plástico, um bumbum falso. E aí, criança, né? Eu tiro o meu roupão, porque a gente tá de roupão, eu e minha esposa, e a gente fala, pô, a gente tem que trabalhar. Aí fala, isso é em búlgaro, né? Raboti, tá? Raboti é trabalho. Então, até vou ensinar umas técnicas depois para você que faz palhaço, que pensa viajar, né, ir pro exterior. Cara, eu tenho umas técnicas assim para poder falar o que você precisa falar sem falar a língua necessária. Você precisa de algumas palavras só. Enfim, aí ela fala, né? Eu falo, davai, rabote. Vamos nessa, trabalho, né? Davai, rabote. Ela, né? Te. Então ela fala, não, você. E ela fala né, o bumbum. Hã? E ela mostra, ela faz esse, eu tenho que mostrar, ela faz esse gesto assim, ó. Eu falo, hã? Te. E aí eu falo, não falei nada, só reagia ao gesto. Essa é a forma criança de olhar a coisa, né? A galera se caga de rir, porque os adultos entendem, a criança ri da expressão, mas o adulto entendeu que eu quis dizer, você tá me mostrando a bunda, né? Então vamos pra cima. Ela fala, não! Você... Aí quando eu ponho a mão, eu olho, e aí eu falo, bumbum Brasília. Eu falo Brazilian Popo, seria bumbum brasileiro, uma coisa assim. Eles se cagam de rir, porque é um bumbum plástico, né, falso. A gente é conhecido no mundo pela cirurgia plástica, então a galera ri bastante. Mas é legal que, só voltando um pouquinho, eu, diretor, eu falei pra ela, olha, você não... você encosta no seu bumbum, mas você não faça você bumbum. Por quê? Se você diz você bumbum, automaticamente eu falo eu bumbum. Mas se você fala bumbum, que? Entendeu? É muito subtil, subtil em francês. É um detalhe muito pequeno. Mas se você, como ator, como palhaço, é aí que vive a arte, no detalhe. Aquele detalhe que o público não vai, talvez não entenda, mas ele vai sentir que você pensou naquela vírgula. É essa vírgula que faz toda a diferença. Então, quando ela fala... Hã? Que? Não! Você... O quarto, ela fala você, um bumbum. Entendeu? Ela já está... E aí eu falei para ela, quando você está explicando, você tenta me explicar as 3 primeiras vezes, quando você vai falar... Você tenta me dizer a mesma coisa sem falar você. Entendeu? Ó, peraí. Laura, você pode me fazer o bumbum do... Não, mas como você faz no espetáculo? Dá pra fazer aqui? Peraí. Tu me fez como te fez... Ó, vocês vão entender. Eu acho que a melhor forma é com um exemplo. Ó, vamos nessa. Ó. Então, faz a cena comigo. Vocês vão na cena. Eu abaixei a calça, aí saiu o bumbum. Donc je baissé le caleçon e ça sort le bouquet. Donc, ela saiu para arrumar as coisas dela. Aí eu tô aqui cantando, eu falo, dá vai, eu tiro o roupão, dá vai, rabote. E quando eu saio, aqui tem a bunda de plástico. E ela toma um susto. Eu não tô vendo, então faz de novo. Ó, eu tô aqui, eu tiro, dá vai, rabote. Dá vai, rabote. Ei! Vai um pouquinho pra cá. Ei!
Olha a minha reação aqui, ó. Quando ela me dá uma bronca, eu não fico inerte ao que ela acabou de falar. A minha forma de reagir como uma criança, de ver uma bronca, ó, eu vou fazer de novo, ok? Ó, eu vou. Ó, minimalista. Eu não preciso. Não, pequeno. Faz de novo. Aí eu olho pra ela, respiro. Aí eu realizei que aconteceu alguma coisa, mas não é só ela mostrou, eu vou. Não, faz de novo. Aí eu tomo um susto. Et aí, merci Chou. Tu peux juste regarder si la caméra, parce que j'ai peur que voilà. Se precisar abaixar um pouco. Non, c'est bon. C'est bon là. C'est bon là? Je peux ver? Ok. Então, ótimo. Então, sim. Então vocês viram que eu gosto muito de olhar as coisas assim no detalhe, cara. O detalhe faz toda a diferença. Vocês viram? Nesse exemplo, é uma cena clássica de palhaço. Clássica que eu falo é assim. Existem as esquetes clássicas que estão aí depois de muitos e muitos milhões de anos, que elas se perpetuaram, é como as piadas. As piadas que a gente às vezes não sabe o autor, e que existem e que são contadas assim. Então, na cena, a gente fala que tem essas piadas clássicas, e essa é uma forma clássica de reagir, né, de fazer a cena, mas ela é original porque foi eu que criei, assim, o texto, mostrar a bunda, tal, não sei o que, e as respostas, e etc. Então, esse olhar o que eu sinto na cena, isso é muito importante. Mesmo que eu não esteja pensando na cena, eu tenho uma emoção, uma sensação. Então, às vezes, a gente fala um ator que está meio mecânico, né? Que só está dando o texto para dar o texto e você não sente nada ali, só está ouvindo as palavras, né? Diferente de alguém que sentiu o que o outro está falando. Então, a Laura, vocês viram, ela já tá no sangue dela agora, que ela faz há muito tempo. Ela sabe como... Você, cara, ó, a bunda. E aí, só que assim, vou fazer um vídeo falando de palhaço. Exercícios muito difíceis. É muito complicado, muito difícil ser ator e ser palhaço. Porque você precisa se livrar das suas amarras. Você não vai mudar, a gente não muda com o tempo, a gente se transforma, a gente é o que a gente é. É complicado. Se você é um psicopata, você vai ser psicopata, eu sinto muito. Você pode aprender a viver com a sua psicopatia e controlá-la durante um bom tempo. Você pode viver, depende de como você vai estar rodeado, quais são as pessoas que vão te rodear. Mas você é o que você é. Você pode tentar melhorar com o tempo, você pode tentar se aprimorar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a estudar palhaço com a Laura, quando eu comecei a ensinar para ela o trabalho de palhaço, ela sofreu bastante, ela chorou muito, 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 muito. Porque eu precisava, é muito importante você, ator, entender que na cena o seu ego não serve para nada. Na cena, o seu saber, o seu eu sou bom, isso não serve para absolutamente nada, nada, 0 vezes 0. O que importa na cena é a sua sinceridade. Claro, saber o texto, né? Saber o que você tem que fazer, as suas marcas, se você está começando, a gente falou, ó, nesse momento você tá aqui, então nesse momento esteja ali, ó, isso me estressa muito como diretor, quando eu falo para um ator, lá, você vai para lá, merda,
Odeio quando tem que fazer o texto ainda, beleza, porque a gente pode improvisar. Mas a marca, quando eu encontro um movimento, o movimento fala muito mais do que a palavra. A ação, ela fala muito mais do que a palavra, né? Então, para essa primeira parte essa parte de emoção do Stanislavski, para poder tentar recuperar essa emoção, né? Tem uma pergunta muito boa que é o porquê. Porque é muito importante. E como seria se? Como seria se? O que eu quero dizer para lá por exemplo, digamos que você vai viver uma história. Vamos começar com a felicidade. Então, a felicidade, você está vivendo um pai de família, que acaba de descobrir que o seu filho ele foi aceito na universidade. Então é uma emoção, felicidade e tal. Então a pergunta seria, você pode trazer para a cena, por exemplo, como eu iria me sentir se eu tivesse passado na universidade, naquele curso que eu sempre quis, só de perguntar isso eu já começo a me arrepiar, cara. Como seria, respiração, sensação, não vou falar nada, só como seria se... aqui deu uma e se em francês é aqui, deu uma subidinha, né? Eu tenho essa emoção, porque eu acabei de passar num teste que eu fiz. Eu fiz um teste, eu vou pedir a minha nacionalidade francesa e eu tinha que fazer uma prova, tal, e aí eu passei nessa prova e enfim. Então você vai correr no seu repertório de emoções coisas que você já viveu e aí você vai usar essa emoção para sua cena. Então, por exemplo, eu não sei como é passar a universidade, digamos que você seja muito novo, mas eu me lembro quando eu ganhei o meu cachorro. Isso tem uma emoção de felicidade. Eu me lembro quando meu pai me deu um videogame. Eu me lembro quando eu dei o meu primeiro beijo. Entendeu? Então tem essa emoção de felicidade. Do outro lado, por exemplo, digamos que você vai fazer uma cena triste, mas muito triste. Triste do tipo... o grande amor da sua vida foi embora. E digamos que você nunca tenha amado verdadeiramente. Talvez você amou os seus pais, tal, mas não é um amor, né? Então, mas como é que a gente pode pensar nesse caso? Existem milhões de formas de pensar e de tentar encontrar uma emoção. Tem uma emoção muito foda pra mim, que sempre que eu preciso fazer triste, mas muito triste, eu vou nela, que assim, é certeza. É o dia que a minha... Eu tenho um dia que a minha avó foi embora, muito triste, até mudei, desculpa. Eu lembro que eu ia entrar na cena, eu tava no Cirque du Soleil, cara, eu ia entrar em cena, e aí a minha madrasta liga, Messenger, estranha ligação. Foi nem vaselina, cara. Foi direto na cara. A sua avó morreu. Eita porra. Desliguei o telefone, né? 10 mil pessoas que estão ali. Eles não têm culpa de nada. Tem que ser problema. Eu não posso parar tudo. Eu tava na Rússia. Posso parar tudo e voltar pro Brasil. E aí, cara, eu posso, mas eu também não posso. A gente vai fazer um vídeo falando de respeito e amor pela profissão, cara. Eu tenho muito respeito por essas pessoas que, a gente já falou no vídeo 1, saíram da casa deles, compraram um ingresso, tomaram banho, alguns, outros não, mas fizeram o trajeto. Eles não têm culpa dos meus problemas. Eu sou um profissional. Sou profissional, meu amor.
Então, mas é difícil, hein? Situações que te ensinam muito. Então, olha aí, ó. Só de falar nisso, o meu tom de voz mudou, a minha respiração mudou, o meu semblante mudou. A gente tem que usar isso. Eu quero estar triste na cena, não é? Vou ficar triste. Não. Como seria se eu estivesse recebendo essa ligação agora da minha madrasta? E eu preciso dizer para ela, não vai. Não vai. Fica. Então, digamos, da cena, a esposa, a mulher tá indo embora. Fica. Por favor. E talvez no cinema a gente não precisa falar forte, né? No cinema é mais contido. Fica. Porque eles olham cada detalhe, né? Tudo. Mas no teatro eu teria que impostar um pouco mais a voz. Eu não posso só... Fica. Senão a plateia não escuta. Principalmente se não tiver microfone. Fica. Por favor. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer sem você. E aí, ó. Nossa. Tá vendo? Mas aí você tá fingindo chorar, você tá... Então, o trabalho do ator é muito louco, né? Porque a gente tá mentindo. É uma mentira, é uma farsa. Eu não estou chorando agora porque eu estou triste. Mas eu estou chorando porque eu busquei uma emoção que me deixa triste. Então isso se chama técnica. E a técnica a gente trabalha. Só que assim, você também pode, quando você está triste, jogar essa emoção na cena. Porque você está triste, cara. Então, assim, o trabalho até fica mais fácil. A emoção já está ali, entendem? Então, para dar uma breve resumida, a emoção, ela faz parte do trabalho do ator, de uma maneira, do ator, do performer, porque como eu sou acrobata, eu também vejo que, por exemplo, se você vai ver um acróbata, tem muita diferença de um chinês para um brasileiro. Por exemplo, o brasileiro tem o tchanana, o latino, né? Tem o hey, tal. O chinês é mais contido e são espetaculares acrobaticamente, mas tem muita gente que prefere assistir a gente do que assistir um chinês ou um russo, que são muito centrados, muito... É bonito, eu gosto pra caralho. Mas eu também gosto quando tem essa coisa de, mesmo que seja sério, mas grande e tal, entendem? Mas enfim. Então a emoção, ela serve para o trabalho do artista de uma maneira geral, e a gente precisa saber provocar a emoção com questões como seria se, por quê, como seria se, e a respiração, certo? Então é muito importante esse trabalho Stanislavski, respiração, como seria se você puder, faça exercícios, né? O primeiro exercício eu já falei para vocês, a respiração antes de dar uma deixa, antes de fazer alguma coisa, eu não respondo diretamente, eu respiro e depois eu falo, certo? Vamos ficar por aqui, a gente falou bastante hoje, nossa, mas é muito legal. Eu vou tentar, de acordo com o que com os vídeos, tentar utilizar exemplos e dar exemplos para vocês com imagens de interpretação. Eu, Laura, tentando mostrar para vocês, mas a Laura ela não fala português, então vai ser mais em francês, búlgaro, mas enfim, o teatro, cara, ele é universal, então a gente fala para todas as línguas, todos os idiomas, beleza? Beijo, foi um grande prazer, mas eu adoro falar dessa paixão que é o teatro, que mudou a minha vida, cara, mudou a minha vida. Esse senhor se chama Caetano Martins, esse cara, meu, mudou a minha vida, nossa.
Nossa! Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye.